Seu microfone. Boa noite, seguidores do canal Brenda Santunioni, tudo bem? Mais um encontro com a gente aqui, hein? Que delícia! Essa semana repleta de lives, né? No domingo também vou anunciar a agenda da semana que vem, tá? E vocês que estão sempre com a gente, muito, mas muito obrigada mesmo. Vocês sabem que essa live tem nossos patrocinadores. A Floricultura Bicuíba, que está com uma série de promoções, e ainda dá tempo de você pedir aquele arranjo bicuibano com ovo de Páscoa da Ferreiro Rocher, mais coelhinho, para ser entregue no domingo para quem você gosta. Tudo no delivery, sem contato físico, respeitando os protocolos. Também tem a Look Pet Shop, que semana que vem vai fazer um outro sorteio com a gente, cheio de brindes para vocês. Lembrando que essa semana o sorteio é da loja Adave, ainda dá tempo de concorrer, porque é só domingo que a gente realiza o sorteio. E a Marmoraria Carrara está com a gente, e a Higienizar. Marmoraria Carrara está postando suas produções essa semana inteira. Muita coisa bonita que está saindo de lá, da casa dos clientes. E a Higienizar, gente, é aquilo que eu falo sempre. Não tem dinheiro para trocar o sofá no momento, o colchão? Então dá uma higienizada. Além de livrá-los do fungo, das bactérias, você fica com uma aparência nova e aquele perfume maravilhoso. Nas minhas redes sociais tem o telefone de todo mundo, desses nossos amigos patrocinadores. E eu peço a vocês também sempre que me ajudem que essa live chegue a mais pessoas possível e façam o quê? Que compartilhem. Muito simples. Vocês que já estão aí no Facebook, é só apertar a palavrinha compartilhar. Lembrando que essa live vai ficar aqui o tempo todo, no Facebook. E lá no YouTube, ela vai amanhã, tá bom? Então, vocês que não viram toda, não conseguiram assistir ela inteira, ou querem indicar para uma pessoa assistir, vai ficar no canal Brenda Santunioni no YouTube e também no Facebook. Lembrando, eu só quero lembrar da semana que vem, ainda vou lançar, como eu falei, a agenda das lives, mas na terça-feira, 16h, atenção pessoal da zona rural, nós marcamos uma live com o Marcelino, representante da Emater, o secretário de Agropecuária, Geraldo, a moradora lá da comunidade da Paula, Solange, e a moradora da região do Paraíso, a Marinês. Nós vamos bater um papo sobre a zona rural, sobre as demandas da zona rural e também os planos que a administração Raimunda Violeira tem para a zona rural. Então, essa já está marcadinha aí, depois eu dou a agenda a agenda das outras lives. Já está no estúdio comigo o convidado de hoje, o Oscar Moreira, que é consultor e vai explicar a você que faz parte de alguma instituição filantrópica na cidade, alguns macetes, ou vai dar um panorama geral sobre o Emiroski, né, aquele tal marco regulatório, aquela lei toda complicada que veio para que vocês possam acessar o dinheiro do poder público. E ontem nós fizemos uma live com o presidente da Associação Comercial, o Julismar Marques, e uma das demandas, né, que as empresas de Viçosa têm neste momento é adquirir dinheiro. É uma demanda recorrente, né? E assim tem que ser, natural. Mas muitas delas não conseguem fazer parte, concorrer nas licitações que o poder público faz aqui. O que é o poder público? A universidade, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Então, o Oscar também vai falar com a gente um pouco sobre vai dar um pouco dessas orientações das empresas. E espero que vocês gostem, compartilhem, como eu falei, essa live e também participem com perguntas que ele também poderá responder, tá bom? Já vou chamá-lo aqui. Oscar, boa noite. Boa noite, Brenda. Boa noite a toda a audiência. Um prazer enorme estar com vocês. Agora, ao vivo, né? A gente teve oportunidade de conversar há uma semana, 2 semanas atrás, mas agora a gente está ao vivo. Com o calor do ao vivo é mais legal, né, Brenda? Eu acho. E é bom a gente conversar com as pessoas para poder esclarecer algumas dúvidas, né, Oscar? A gente ontem deu com a live com o presidente da Associação Comercial, a gente teve um panorama muito triste da realidade do comércio viçosense, que é uma realidade do Brasil todo,
que não tem um suporte dos países ricos, né, para poder bancar as empresas com porta fechada por mais tempo. E aí, essa nossa live vem muito a calhar, porque na segunda nós também conversamos com o setor das academias, numa live, e é outra demanda deles também. E uma das nossas reivindicações ao poder público, e o presidente da Associação Comercial ontem falou que as reuniões só aconteceram realmente no final do ano passado, e a atual administração ficou de ativar o tal Conselho Econômico para poder também, além da saúde, a área da economia ter balizamento, ter projetos, ter como fala? Uma programação, porque vai fechar de novo, talvez. Eu já falei isso há um tempo atrás. Para isso, o poder público já tem que estar amparado para poder auxiliar as lojas, as empresas também, caso isso venha acontecer. Mas hoje nós vamos falar um pouco aí de como que esse dinheiro fica na cidade, né? Como que as empresas podem acessar aí também esse dinheiro. Claro, nada de um dia para o outro, né, Oscar? É verdade. É verdade, mas a gente vai falar sobre isso e, na verdade, boa parte do que a gente vai conversar, né, Brenda, é sobre a oportunidade de manter o dinheiro na cidade, manter o emprego na cidade. E o que a gente está colocando aqui, vai colocar, não é reinventar a roda, tá, Brenda? Tudo que eu vou falar, tudo que a gente vai dialogar aqui, não é reinventar a roda, é coisa que já está na lei há muito tempo, que é obrigação do poder público fazer, e lógico, não faz sozinho, faz junto com os empresários, faz junto com organizações que se preocupam em atuar em defesa da coletividade, como a Associação Comercial de Viçosa, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Viçosa. Então, assim, a gente vai bater esse papo e quero dar algumas dicas a esse respeito, de como a gente pode ajudar. Perfeito. Olha, mostrando aqui para você, nós já estamos ao vivo, já compartilhei a minha live, quem está aí no Facebook, compartilhe também que ajuda. Ô, Oscar, qual é, vocês que têm a RSM, né, consultoria, está viajando o Brasil, está aí, está viajando o Brasil, auxiliando as prefeituras a auxiliar a parte empresarial da cidade. Qual tem sido a maior dificuldade? Realmente são as documentações ou a leitura, a interpretação dos editais? Primeiro é o seguinte, né, Brenda? Eu falo com muito orgulho disso, que eu sou consultor do SEBRAE, na Unidade de Políticas Públicas. Então, a gente tem a oportunidade de rodar tanto por Minas e rodei por muito tempo também nos municípios de Rondônia, falando só sobre como o poder público e os empresários podem estar juntos para manter dinheiro na cidade, manter emprego e gerar lucro para todo mundo, né? Então, a gente tem desde 2006 uma legislação que facilita e dá direitos às pequenas empresas. Então, isso aqui é muito interessante colocar, porque como a gente não precisa reinventar a roda, alguém vai falar assim, poxa, Oscar, mas eu sou um pequeno empresário, eu sou às vezes um microempreendedor individual, um MEI, ou às vezes eu tenho uma empresa muito pequenininha e isso não é para mim. E a história é que sim. Participar das licitações do município é sim uma grande oportunidade para as pequenas empresas. A questão, Brenda, é que a gente tem que juntar duas questões. Uma, a gente tem um empresariado que muitas vezes não está educado para esse tipo de informação, ou seja, não teve uma sensibilização para conhecer, e só ouve falar de licitação pelo meio jornal nacional, que é desvio, que é falcatrua e tudo mais. Então, assim, a pessoa às vezes não tem o conhecimento, e do pouco que ela ouve essa notícia ruim, a pessoa fala assim, não vou ficar disso não, eu trabalho mais de 12 horas no meu comércio, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu não tenho hora extra, eu não tenho nem como dar desculpa, e aí que você bem falou, eu não tenho nenhum auxílio do governo, mesmo nesse momento tão difícil, para que eu vou inventar moda de trabalhar com licitações, né? E aí, qual que é a história? Tem uma coisa que é muito importante, duas coisas que são muito importantes. Todo órgão público compra em grande volume. E eles compram grande volume de vários fornecedores.
Então, olha que interessante. Independente do seu tamanho, o poder público vai comprar. E ele não compra só de um. Por exemplo, se você é uma grande empresa, se você tem uma grande empresa, você localizou um fornecedor grande, você compra só dele. Você compra de um grande atacadista. A prefeitura não faz isso e nem pode fazer. Então, facilita muito a vida do empresário local, sabe? Então, a prefeitura compra e compra em grande volume. E mais, a gente vai falar isso no decorrer da live, mas existem questões da lei complementar 123, que é a lei da micro e pequena empresa, que a prefeitura tem que fazer. Então, a prefeitura de Viçosa já faz. Muitas vezes, o que a gente tem que informar é o empresário, que ele podia participar, sabe? Então, assim, a gente tem que botar as pessoas para conversar, tanto a prefeitura quanto os empresários, mas é possível. E nessa época de pandemia, a gente está usando a internet, talvez seja uma forma até mais fácil de chegar às pessoas, né, Oscar? Porque muitas lojas estão fechadas, empresariado em casa. Eu acho que ontem a Associação Comercial falou uma coisa interessante, que deu uma informação, eles estão fazendo um curso de capacitação de mídias digitais gratuito para todo mundo, não só quem faz parte da associação, por causa do período que as pessoas estão com a loja fechada. Acho que a gente deve aproveitar isso agora, né? É verdade. Isso que às vezes eu converso muito com os empresários. Sabe aquele tempo que às vezes você não tinha para se planejar? Sabe aquele tempo que você não tinha, o que você tinha que ficar encostado com a barriga no balcão? Agora, a pandemia está te obrigando a ficar em casa. Né? Está te obrigando a entender um pouco mais sobre delivery, está te obrigando a entender um pouco mais sobre formas não presenciais de comercializar. E também tem a oportunidade de se capacitar, de aprender sobre um mercado que é interessante. Eu tenho uma característica muito interessante, Brenda, que eu possuo 2 negócios, minto, 3 negócios. E os meus 3 negócios são baseados unicamente com o poder público. Então, assim, mais do que qualquer outra pessoa, eu entendo que o poder público contrata, que ele paga em dia e que é possível. Porque o que vocês estão vendo aqui no fundo é a minha casa. Então, a empresa está toda estruturada dentro de casa. É possível fazer, sabe? Eu gosto muito de dar esse relato, Breno, porque pode parecer que é uma coisa longe do cotidiano, longe da oportunidade do empresariado viçosense. E não, eu estou em Viçosa, aqui na rua Carlos Pinto, no Ramos, e toco a empresa daqui, sabe? Então, é possível utilizar desses caminhos. E mais, existe uma oportunidade que é de participar das licitações sem sair de casa, que é o que a gente chama do pregão eletrônico, né, que é a forma que é mais utilizada. Então, você nem precisa sair de casa, você não precisa nem tirar o pijama que você está dentro de casa para conseguir comercializar. Olha que maravilha. E, recentemente, a gente pôde perceber que, queira ou não, nós somos obrigados a usar um pouco mais as mídias digitais. E as empresas, mesmo que amadoramente, lojas, açougue, também precisaram de se adaptar e usar. Eu acho que falta, Oscar, talvez você que anda mais vai saber falar se é fato ou não. Acho que o que falta mais os poderes públicos também ter departamento disso. Porque uma coisa é a empresa que vai divulgar, outra coisa é o departamento onde tem as pessoas que vão promover reuniões, cursos, palestras online. É verdade, Breno. E aí, muitas vezes eu me pergunto, né, e a gente pode até agora já entrar basicamente no que a gente gostaria de falar, tem uma pergunta que sempre me deixa aqui uma pulga atrás da orelha. É assim, por que as empresas locais têm tão pouco interesse em vender para o poder público? Então, assim, eu acho que essa que é a pergunta que a gente tem que entender. Porque a partir do momento que eu entendo quais são os problemas, eu consigo remediá-los. Então, por exemplo, quando eu percebo que existe um baixo interesse
naquela localidade, como aqui em Viçosa, às vezes, do poder das empresas participarem das licitações da prefeitura, uma questão que me vem muito é assim, Oscar, poder público não paga. Poder público não paga. E aí sempre tem aquela história do primo, do tio, do fulano, que um dia vendeu para a prefeitura, há 40 anos atrás, e não recebeu. Sabe? Então, assim, fica um telefone sem fio, e a gente mora numa cidade que é relativamente pequena, né, Breno? Então, assim, todo mundo conhece todo mundo, e aí fala assim, não, mas o fulano de tal disse que não recebeu, o fulano de tal disse que foi difícil. Eu vou te falar, fake news. Fake news. E dependendo de como foi falado, eu tenho a completa noção que falou para não abrir concorrência, sabe? Tipo assim, não vou falar bem, não vou falar que existe esse caminho de negócio, porque se eu falar, vai aumentar a concorrência. Então, eu não quero concorrência comigo, sabe? Então, eu vejo isso acontecer, que Oscar, poder público não paga. Mentira! Existe, e você sabe, você teve no legislativo, você sabe disso, existe uma coisa chamada lei de responsabilidade fiscal. O poder público só pode gastar aquilo que está colocado na lei, né? Então, assim, o poder público não pode abrir uma licitação, uma compra, se ele não tiver o dinheiro, ou se ele não tiver a previsão que o dinheiro vai estar em caixa. E isso, se acontecer uma licitação que descumpra a lei de responsabilidade fiscal, é coisa para prender secretário, prefeito, etc. É oportunidade para o legislativo do município abrir procedimento para caçar o prefeito. Então, assim, quando fala que não tem garantia de pagamento, eu digo mentira. São 10 anos que a RSM Consult está no mercado e 0% de cano, 0% de inadimplência, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve do primo, do tio, do fulano. Qual que é o interesse? Às vezes, te ajudar? Ou, às vezes, simplesmente atrapalhar o seu negócio? Ou às vezes, cortar suas asinhas? Eu acho que vale a pena de ficar atento a isso. Eu acho também que tem uma cultura aí também meio complicada, que acontece no Brasil todo e que pode gerar uma fama que as prefeituras são mal pagadoras. É aquela questão da Não sei se... Só, não sei se foi a Brenda que caiu, ou se foi eu que caí. Vamos ver aqui, vamos conferir. Só um segundo. Voltamos. Voltamos. Opa, Tá me não sei se ouvindo, era eu Oscar? ou você, mas eu fiquei caladinho aqui, esperando. Fiquei sem nós dois, ficamos sem som, sem... Pode falar agora, então, né? Pode falar, com vontade. Ficamos, então, com essa questão. Aí as empresas baixam o preço, vencem as licitações, depois querem os aditivos, que a lei permite até 25%, e aí sobe tudo. Que é assim, sem justificativo, que é um direito dela ter o aditivo. E aí a empresa, a prefeitura vira uma guerra de braço, um cabo de aço aí para poder puxar cada um de um lado. A prefeitura não quer pagar mais, a empresa falando que aquele no valor não cobre, e aí, pronto, vai para a justiça e fica obras paradas aí 2, 3, 4, 5 anos. Isso aconteceu muito isso. Né? Tem isso também. Talvez a fama, um dos motivos da fama venha daí também, né? Isso que você falou, Brenda, tem muito de verdade, tá? Muitas vezes, no processo licitatório, acontece como se fosse um cassino, que as pessoas vão dando preço em cima de preço, vão cobrindo, e às vezes não sabem. Então, por isso que cursos como estão acontecendo certamente na Casa do Empresário, cursos que acontecem pelo Sebrae de ajudar na formação de preço e tudo mais, é muito importante. Por quê? Porque a principal forma de licitação que existe chama-se pregão. O pregão é como se fosse um leilão ao contrário, né? Quando vai num leilão de gado, ganha aquela pessoa que ofereceu o valor mais alto para comprar aquela cabeça de gado. No pregão é o contrário, ganha quem deu o menor preço ou o maior desconto. E aí a pessoa fica o empresário fica naquela empolgação de querer ganhar a qualquer custo,
achando que vai conseguir, às vezes, uma extensão contratual. E muitas vezes ele não vai ter direito. Então, qual que é o problema? O problema não está na licitação. O problema está, às vezes, na preparação da proposta feita por esse empresário. Então, e aí eu já até dou uma dica de como eu faço no meu dia a dia, né? Eu faço a conta ao contrário, Breno. Eu entendo qual que é o menor valor que eu me sinto confortável de ganhar para executar aquele trabalho ou para entregar aquele objeto. Se eu estou numa licitação e o valor que eu coloquei é 10 e chegou no 9, sabe o que eu faço? Eu paro de participar. Porque assim eu não fico correndo o risco de querer reduzir para um valor que eu sei que não vai ser atrativo para mim. E mais, tem licitação todo dia. Você perder faz parte do jogo. O problema é que se você ganhou num preço que você não entrega, que não consegue entregar, você vai ser responsabilizado. Então, assim, é melhor pedir licença e sair sem ter o problema, sem ter vitória, do que levar a qualquer custo uma questão que às vezes é uma picuinha, não, eu preciso ganhar daquele fulano, eu preciso ganhar daquela fulana, e depois não consegue entregar. E aí, depois sai espalhando para a cidade que a licitação não foi bem feita, ou que a pessoa estava querendo lesar. Não. Cabe ao empresário também entender até onde que ele pode ir. Isso não é vergonha, sabe? Isso não é vergonha. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, Breno. Mas, quando alguém me fala que o poder público não paga, eu vou falar que paga, e como tem menos concorrência, paga até em valores maiores. E tem uma questão que eu gosto muito de lembrar, que às vezes o empresário fala assim, ó, o meu mercado é muito prostituído. Não sei se você já ouviu falar esse tipo de expressão. O meu mercado é um oceano vermelho, ou seja, está todo mundo disputando pelo menor preço a qualquer custo. No poder público, nas licitações do poder público, isso é diferente. Por quê, Breno? Porque só pode participar das licitações, por exemplo, quem está rigorosamente em dia com os impostos. Então, por exemplo, quando a gente vai num açougue, numa papelaria aqui da cidade, eu não pergunto para o dono, para o atendente, se ele está recebendo o salário dele em dia, se o patrão está pagando o aluguel. Eu não pergunto nada disso, mas o poder público exige. Então, assim, a concorrência dentro das licitações é uma concorrência mais justa, porque só está disputando empresas que estão, por exemplo, rigorosamente em dia, eu brinco, né? Nos cursos eu brinco, rigorosamente em dia com os carnês do baú da felicidade, porque só assim que ele pode conseguir retirar o produto de equity dele no final do ano. Lógico que é uma brincadeira para a gente descontrair, mas é uma verdade. No poder público só pode participar das licitações quem está rigorosamente em dia com os impostos. E o empresariado sabe que quem é o principal sócio é o Estado com a alta taxa tributária. Então, olha que interessante. Eu poder participar de uma concorrência onde está todo mundo em pé de igualdade, eu não posso dizer que esse é um mercado ruim. Esse é um mercado que eu quero participar todo dia, sabe? A Cíntia está indo contra nossa audiência aqui. Trabalhei em uma empresa que prestava consultoria para a prefeitura, câmara e autarquias. Não era bem assim, era uma empresa de assessoria contábil e contava com um sistema informatizado de departamento pessoal, licitação e etc. Muitos não pagavam em dia, quer dizer, muitas prefeituras e autarquia. E a empresa tinha que travar o sistema e a prefeitura, a autarquia ou câmara era obrigada a pagar para continuar com acesso ali. Talvez sejam casos pontuais, né? Não. Qual que é a história, o Cíntia e toda a audiência? Isso que é muito importante. O empresário tem que entender como é que funciona esse mercado de licitações. Primeiro, para a legislação, só existe um atraso do poder público a partir do dia 91 de atraso. Então, até o dia 90, que a prefeitura não fez o pagamento daquela nota, não é atraso. Está lá colocado na lei de licitações. Então, assim, há necessidade do empresariado entender isso e colocar isso no seu fluxo de caixa. Então, assim, Oscar, mas eu tenho situações e casos que ultrapassaram 90 dias. Ok, pode acontecer? Pode acontecer. Como acontece também no dia a dia de empresa contratando com empresa. Acontece, né, de empresa. Mas, de alguma forma ou de outra, eu tenho certeza que, com o passar do tempo,
esse problema foi resolvido e esses valores foram recebidos, coisa que às vezes não acontece. Quantas vezes a gente vê empresa, Breno, que abriu, fez um monte de contrato na cidade, quebrou e deixou todo mundo a ver navios. Isso não acontece na prefeitura. Você pode, às vezes, até que judicializar, tem que entrar na justiça, mas vai receber, sabe? Mas isso aqui é uma coisa muito importante. Qual que é o período de atraso para uma prefeitura? É diferente do que o dia a dia. Muitas vezes no mercado, que a gente chama de no B2B, né, de empresas com empresas, né, o valor é de a cada 29 dias ou 30 dias vence aquela duplicata. No poder público é diferente. Então, assim, cabe ao empresário fazer um planejamento do seu fluxo de caixa, sabe? Então, entender que existe atraso no poder público é diferente do que com a iniciativa privada. Mas, é lógico, os caras, acontece, Brenda, atraso? Acontecem. Mas não receber é muito difícil. Mas não receber é o risco do empresário, independente do negócio que ele tem. Também tem que estar no fluxo dele, lá na organização dele, essa possibilidade de não receber, né, Oscar? Aqui, isso mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que vão assistir essa live sobre o sucesso lá em Betim. De onde vocês pegaram a prefeitura? É Betim mesmo? É Nova Lima, né? Nova Lima e Muriaé. E Muriaé. Aonde que vocês pegaram essa cidade? Que ponto que estava? Que ponto vocês estão agora? Ainda em curso, né? Vocês não acabou. Ainda em curso. E que fiquem atentos aí, quem puder passar essa live para os gestores aí das outras cidades. É preciso planejamento. Esse negócio de colher em 4 anos já foi a época que você podia prometer isso. Não se colhe nada em 4 anos. Se planta, cultiva em 4 anos. É verdade, Brenda. A gente tem alguns casos de sucesso, mas eu gosto muito de falar do caso de sucesso de Nova Lima. Por quê? Porque é a cidade que mais está tempo com a gente trabalhando, né? É uma cidade que, inclusive, já ganhou um prêmio nacional pelo Sebrae, como prefeito empreendedor lá, o prefeito Vitor Penido foi considerado um dos prefeitos mais vitoriosos em relação a prêmio, em relação à questão de fomentar o desenvolvimento econômico local. Então, a prefeitura de Nova Lima conseguiu, e aí, pena que as pessoas não vão ver, mas está aqui no nosso Instagram, e aí vou só dar alguns dados, tá bom, Breno? Em 2016, a gente tinha cerca de... 2016 a gente não estava lá na prefeitura ainda, tá? Em 2016, as vendas das pequenas empresas locais era de cerca de 5,5 milhões. A gente chegou, a partir de 2017, e a gente conseguiu dobrar esse valor. Então, as vendas feitas de empresas do município dobraram para mais de 10 milhões de reais. Só para encurtar a história, em 2020, a gente conseguiu manter lá em Nova Lima um valor de mais de 68 milhões de reais. Então, a gente pegou a cidade com cerca de 5,5 milhões de reais sendo vendidos por empresas locais e 5 anos depois, a gente está mantendo 68 milhões de reais na cidade. Então, assim, é um baita caso de sucesso, isso tudo sem reinventar a roda. Isso tudo é juntando as pessoas que precisam estar. Prefeitura, associação comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, no nosso caso lá o Sebrae ajuda muito, lá existe também uma instituição de empresários um pouco diferente. Então, assim, juntando essas pessoas todas e capacitando os empresários. Melhoramos algumas coisinhas da legislação e dos editais, mas coisa pouca, sabe? O mais importante é a capacitação. E aí, o que foi legal, Brenda? O ciclo virtuoso, que é um empresário começou a contar para o outro que estava participando e estava vencendo. E aí ele começou a tirar aquele segundo ponto que acontece muito em cidades pequenas como a nossa, que é, eu não vou participar porque isso é jogo de carta marcada. E não é. Não é, assim, lógico, tem problema, mas isso é crime, isso é coisa de justiça, Ministério Público. A gente está falando aqui de coisas que estão dentro da legalidade, tá, Brenda? Então, assim, falar que não tem transparência, primeiro, está tudo publicado no Diário Oficial, está publicado no site da Prefeitura, né? Existem empresas especializadas, por exemplo, existem empresas que são como se fossem Googles de licitação.
Em vez de você colocar no Google, eu quero um vestido vermelho, ou eu quero uma camisa azul, você coloca nesses aplicativos, e existem vários, né? Com licitação, existem vários aplicativos que são pagos, mas existem, e aí você coloca lá o tipo de trabalho ou bem que você vende. Se descobre todas do Brasil inteiro. Então, assim, não dá para falar que é falta de transparência, né? Não dá para falar que é jogo de carta marcado. Inclusive porque qualquer empresário pode ir lá participar e ver, acompanhar, mesmo que ele não queira fornecer, sabe? Mesmo que ele não queira. A pessoa vai falar assim, Oscar, isso é muito novo e né, e a nossa mineiridade nos permite ter sempre um pé atrás, né? A desconfiança do mineiro, né, Brenda? Então, assim, tá com desconfiança, quer conhecer? Veja o dia que vai ter uma sessão na prefeitura e vai lá participar. Você pode, você é cidadão, né? Não precisa ser só o vereador ou a vereadora. O cidadão pode acompanhar, não só pode, como deve. Então, assim, esse é um segundo mito, Brenda, que as pessoas falam muito. A falta de transparência. Desculpe. É, mais uma vez, uma fake news. Primeiro, porque está tudo publicado, você sabe dia e hora que vai acontecer, né? E se for um pregão eletrônico, por exemplo, olha que interessante, Breno. A gente participa da licitação diretamente no computador. Você não sabe contra quem você está concorrendo e nem o pregoeiro, que é o servidor público responsável por fazer a licitação, nem ele sabe quem está dando o menor preço. Então, olha que interessante. Olha como é que isso é interessante. Vai falar que isso é falta de transparência? Como, gente? Então, assim, a gente tem que atualizar os nossos dados e perceber o que é verdade e o que não é verdade, sabe? Você tá muda, Breno. Opa, você tá... Ok. Maravilha. Eu peço desculpas se vocês estão ouvindo um choro de cachorro, porque nós estamos com um cachorro resgatado da rua. Neste momento ele fica um pouco, assim, até o remédio fazer efeito. Eu não sei se está conseguindo ouvir isso aí, mas eu peço desculpas. Dá um pouquinho, mas não. Bem longe. Que tadinho, né? Tá sofrendo. Oscar, então, esses mitos, né, que cria-se sobre só vem essa empresa de fora, porque aí a população não sabe que as nossas não têm os documentos. Quem ganhou a empresa que não presta, abandonou a obra. Esses mitos vão ficando, porque a gente não tem o desenrolar, não acompanha o desenrolar depois disso, que às vezes é um tempão. E eu falo que eu acompanhei algumas obras aqui em Viçosa nesses últimos 4 anos, e nós tivemos obras paralisadas por 3 anos, que eram para ficar prontas em 2 meses, porque a empresa entrou na justiça, a empresa recorreu, e aí e a prefeitura fica proibida de dar seguimento àquela obra enquanto não tiver tudo ok. Por mais que o dinheiro, como você falou, já está ali garantido, tudinho direitinho. Então, os gestores também passam por bastante problemas. Agora, a Cíntia, novamente, ela está falando uma coisa que é interessante você comentar. Você podia comentar alguns casos que dispensa a licitação, que as pessoas falam assim, essa nem precisa de licitação, eu posso contratar. A prefeitura pode contratar, por exemplo, a sua empresa sem licitação, não pode, Oscar? Pois então, isso é bem interessante, tá? O Brenda e Cíntia, obrigado pela pergunta, Cíntia. Qual que é a história? A regra é a licitação, ponto. Mas existem casos excepcionais, né? São exceções à regra. E existem as dispensas, por exemplo. Existe, o Brenda, aqui seria até maldade da minha parte lembrar de todos os casos que a lei contempla. Mas isso que eu falo muito com os empresários de pequenos negócios, que é o seguinte: quer começar a participar de licitação? Faz o seu cadastro na prefeitura e começa a responder os orçamentos que a prefeitura te pede. Por quê? Porque valores até 17 mil, a prefeitura não precisa fazer todo o procedimento de licitação. Pode fazer a dispensa, como a Cíntia bem colocou. Então, como o valor de 17 mil é considerado um valor baixo, até 17 mil é considerado um valor baixo, a prefeitura, via de regra, precisa de pelo menos 3 orçamentos. Então, ela conseguindo os orçamentos, ela já consegue dar um andamento ao contrato e conseguir contratar a empresa. Só que olha que interessante, Brenda. O empresário da cidade muitas vezes fala assim, eu não participo,
e não quero participar porque não, e tudo mais. E aí você fala assim, eu não respondo o orçamento que a prefeitura me pede. Ora, como é que a prefeitura vai conseguir saber qual que é o seu valor? Como é que a prefeitura vai saber entender qual que é a realidade do comércio de Viçosa? Se você, quando é consultado, é chamado a participar, fala, eu não vou fazer. Ou seja, aí fica aquele, aproveitando o seu gancho, aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. Fica, não sei se os mais antigos, nós já temos um pouco mais de idade, né, Brenda? Eu sei que você é muito nova, mas a gente já tem um pouco mais de idade, vai se lembrar daquele desenho que tinha uma hiena que falava assim, ó vida, ó morte, ó azar. Lembra? O Hard, que reclamava de tudo, ó vida, ó morte, ó azar. Reclamava de tudo. Reclamava de tudo. E, às vezes, o empresário fica nesse negócio. Ah, eu não ganho, então eu não participo, não dou orçamento. Não, entregue o orçamento, entregue seu orçamento, porque às vezes pode ser uma oportunidade de você começar pelas dispensas, pegando a pergunta da Cíntia. Então, Cíntia, existem possibilidades de dispensa? Sim. A que é mais utilizada é a dispensa de baixo valor, que é aquela até R$ 17.000, né? Que com 3 orçamentos a prefeitura consegue contratar. Então, note, Brenda, olha como é que o dinheiro pode ficar na cidade. Se 3 empresários locais entregam um orçamento por uma questão que às vezes é de baixo valor, eu não preciso cotar na internet, eu não preciso cotar em Belo Horizonte, eu consigo cotar dentro da cidade e o dinheiro ficar na cidade. E mais, a dispensa tem uma característica que é muito legal, que você não precisa esquecer seus clientes antigos. Você está trazendo um cliente novo, sabe? Que é o poder público. Então, isso é muito interessante. A pergunta da Cíntia veio muito a calhar. Por quê? Porque as prefeituras fazem muitas compras por meio de dispensa, porque a legislação permite e porque muitas vezes o valor não compensa abrir um edital. Às vezes é mais caro abrir o edital como um todo do que contratar de forma direta pela dispensa. Então, empresários de Viçosa, região, todo mundo está nos ouvindo, nos vendo, né, se tiver essa oportunidade também de nos ver, quando a prefeitura te pedir um orçamento, dê o orçamento, entregue o orçamento. Colabore, né? E lembrando também que quando a gente vai contratar um artista, um dos motivos da dispensa de educação, que é coisa única, não existe 2 Ivete Sangalo, não existe 2, também tem essa possibilidade, né? Ou a empresa só ela... Que aí a gente chama de inexigibilidade, aí já não é dispensa, é inexigibilidade, né? Verdade. Que é assim, agora, só existe uma Ivete Sangalo, então não adiantaria abrir uma licitação para ter uma concorrência, só existe uma, né? Perfeito. Isso é verdade. E isso acontece muito com artistas, né? Acontece muito com artistas, sejam eles cantores, pintores, etc., né? Mas também acontece, e existe a oportunidade de acontecer, Brenda, com aquelas empresas que têm um know-how que só ela possui. Ou seja, só ela sabe fazer daquele jeito. Sim. E quem disse que aqui em Viçosa não tem empresa, só ela sabe fazer daquele jeito? Então, assim, se tiver bem documentadinho, nem concorrer com outras concorre. É lógico que a inexigibilidade, tá, Brenda? Eu nem gosto de vender muito a inexigibilidade porque ela é mais difícil de acontecer. Eu sempre falo com um empresário de pequeno negócio, que é o nosso foco, né? Trabalhe com dispensa, chega no setor de licitações da prefeitura, no setor de compras, assim, olha, aqui está aqui a minha empresa, olha o que eu vendo. Toda vez que você precisar de um orçamento, pode entrar em contato que eu quero participar. Então, assim, essa é uma conduta que já ajuda. E sabe quanto de dinheiro que gasta? 0. É uma propaganda, né? Ele está fazendo a propaganda, que eu vou entender. Agora, tem um problema na dispensa de licitação, e às vezes eu confundi aí também de novo, me corrige, aquele bem que a prefeitura compra com a dispensa, ela não vai poder comprar de novo naquele ano, não é isso? Existe uma característica que é o seguinte, eu não posso, não é o mesmo bem, é a mesma família, né? O poder público coloca tudo na mesma família, exemplo, papelaria, tudo da mesma família, lápis, borracha, caderno, é tudo da mesma família. Então, existe a chance de você fazer a compra até o limite de 17.100, se eu não me engano, que é o valor da dispensa, para fazer. E aí, isso só no outro ano para fazer o dispensa. Se for mais do que os 17 mil, há necessidade de fazer um edital de licitação. Mas note, Breno, que ter um cliente como a prefeitura
e já acrescentar 17 mil no seu valor de giro, é dinheiro para a pequena empresa. E sabe? E aí, eu acho que sempre a gente tem que trabalhar com passo a passo, sabe, Breno? Porque, Oscar, eu nunca mexi com licitação, de um dia para o outro vou mexer? Não. Aliás, enquanto consultor do Sebrae, eu falo muito, você não pode esquecer o cliente que paga as suas contas. Um cliente novo nunca pode ser mais importante do que o cliente antigo que você caminhou com ele até hoje. Mas a dispensa permite você começar a flertar, namorar com um cliente novo que é o poder público, sabe? E tem uma coisa que é muito interessante, Brenda. Nós somos cidade polo. Viçosa é cidade polo. Então, quando você começa a entender um pouco mais de participar das dispensas, aí depois tomar um pouco mais de coragem e vem participar de um edital, olha o que acontece. A prefeitura de Pedro do Anta, a prefeitura de Ervalha, a prefeitura de Coimbra, precisa comprar a mesma coisa. Então você começa a querer participar de outros locais. E a regra é a mesma. Se você aprendeu a regra, o jogo é o mesmo, sabe? As regras são... Então, assim, você vai acrescentando novos clientes. Nunca sem esquecer os antigos. Perfeito. Para a gente encerrar essa parte das licitações, para a gente entrar no Emirosca aí com as entidades filantrópicas, você falou também que está esperando apenas, falou, gente, numa entrevista que ele concedeu ao canal Brenda Santunioni, está lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, vocês podem procurar, tá? Você falou que o presidente, está na mão do presidente Bolsonaro também a sanção de uma nova lei para reger essas regras novas, né? Que parece que vai facilitar a vida de todo mundo, inclusive dos gestores. É verdade. Hoje, inclusive, tivemos uma notícia nova sobre a nova lei de licitações, que o texto foi consolidado, então vai partir para as mãos do presidente, ainda não está nas mãos do presidente, está junto ao Congresso. O senador de Minas Gerais, Anastasia, que é professor do UFMG, um professor conceituadíssimo de direito administrativo, foi um dos relatores da lei no Senado. E aí a legislação traz pontos que podem ajudar bem o gestor público e as micro e pequenas empresas. Eu só queria, Brenda, é lógico que a lei vai ser sancionada pelo presidente, mas ela tem 2 anos para entrada em vigor. Então, olha que interessante. A gente vai ter essa publicação dessa lei num futuro bem breve, mas a gente vai ter 2 anos para aprender as regras do jogo. E é isso que eu falo muitas vezes com o empresário. Agora é o momento. Oscar, eu nunca participei, não entendi as regras. Então agora é a hora de você entrar. Porque está entrando todo mundo com o mesmo patamar. Quem sabia mais que você, agora está sabendo no mesmo nível. Sabe? E em alguns. E como a gente tem uma inflação legislativa, que não vai nem uma crítica a você, Brenda, né? Como ex-vereador, mas a gente sabe que a gente vive num país que tem uma inflação legislativa. A gente acaba nem sabendo qual que a regra está funcionando. E por conta dessa inflação legislativa, em alguns momentos, como diria minha avó, o cavalo passa selado. E esse está sendo um momento para o empresário de pequeno negócio aprender sobre a nova legislação que vai entrar em vigor, né? E aí, quando ela entrar em vigor, já está bem azeitadinho, o aprendizado bem feito, para começar a utilizar desse negócio. Por quê? Porque mais de 20%, pelo menos 50% dos recursos que existem no Brasil são geridos pelo Estado, ou por meio de salários do servidor público, ou fazendo contratação, por meio de licitação, porque o poder público não produz nada, Breno. Tudo vai ser comprado. E aí, isso também que eu queria deixar um recado. Oscar, eu tenho... Exemplo, a minha esposa é artesã. Eu sou artesã e o poder público não compra artesanato. Oscar, eu tenho uma sua prefeitura, a prefeitura compra carne. Oscar, eu tenho uma peça aqui, uma rebimboca da parafuseta na minha oficina, a prefeitura compra. Ou seja, o poder público não produz nada. E mais, olha que interessante, aqui em Viçosa a gente tem prefeitura, temos organizações estaduais e a universidade. Então, olha que interessante, eu tenho pelo menos 3 órgãos que são potenciais clientes e que tem grana e que quer contratar de você. Então, só para deixar alguns passozinhos. Leia o edital sempre, prepare a sua documentação. Muitas vezes o problema está na documentação. Então, ter um bom contabilista ajuda.
tá afiliado à Casa do Empresário ou organizações de classe é importante, porque as organizações de classe fazem um trabalho muito legal, muito bonito, né? Aqui em Viçosa a gente tem a Casa do Empresário, tem outras organizações também, fazem um trabalho muito bonito de ajudar na construção desse conhecimento. Faça uma proposta, aquela proposta que você dá conta de cumprir. É melhor perder, porque você não tinha, às vezes, o menor preço, mas se você ganhar, que você possa cumprir. E mais, conheça o seu negócio. Você conhecer o seu negócio é saber qual que é o seu fluxo de caixa, porque a gente já falou das questões de como é entendida a inadimplência no poder público. Então, assim, conheça o seu negócio e nunca esqueça dos seus clientes que te trouxeram até aqui. E se um dia precisar, utilize dos seus direitos, né? A justiça está aí para isso. É verdade. Agora, o artigo que foi publicado na revista, o seu artigo foi publicado numa revista agora, que você deu notícia aí na internet, eu não cheguei a ler o artigo ainda não. É sobre o quê? Hoje eu tive uma baita oportunidade, saiu um artigo novo aqui na revista de Gestão Pública Municipal, primeiro artigo que sai esse ano passado eu tive a oportunidade de publicar em sites famosos, como no Conjur, no Justificando, na revista de Direito da Editora Fórum. Então, assim, ano passado foi um ano muito produtivo de conhecimento, e esse ano também já começamos o primeiro trimestre aí produzindo um texto bem pequenininho, mas bem interessante. Esse artigo, Brenda, fala do tema que você sabe que eu sou apaixonado, né? Que é o tema do marco regulatório do terceiro setor. E aí, esse artigo trabalha em cima de um calcanhar de Aquiles das instituições, que é a prestação de contas. A lei 13.019 modificou a forma de prestar contas. Antes, o poder público queria simplesmente saber de nota fiscal. Breno, se eu entregasse para uma instituição 100 mil reais, vamos dar um exemplo do seu cachorrinho aí, né, que você recolheu e tudo mais, que eu sei que a causa dos animais é uma causa muito sensível à sua pessoa. E aí, imagine que uma instituição de Viçosa recebeu 100 mil reais de parceria. Antes, o poder público não queria saber quantos animaizinhos você tratou. Se tivesse 100 mil reais de nota fiscal, estava bem feito, estava prestado contas. Agora não. Agora o poder público quer saber, olha, qual que é o seu plano de trabalho? Quantos cachorros estão para ser acolhidos na sua instituição? Quantos animais vão ser vermifugados? Quantos animais vão ser castrados? Quantos animais vão ter outros procedimentos? Então, assim, a prestação de contas é menos se preocupando com dinheiro e muito mais com o resultado. Aí, o desavisado ou a desavisada vai falar assim, cara, mas é dinheiro público, eu quero saber centavo por centavo. As pessoas às vezes se esquecem que controlar, às vezes, é mais caro que o próprio dinheiro. É muito mais interessante entender o resultado do que controlar aquele centavinho, sabe, Breno? E, assim, essa mudança na Lei 13.019 não veio para deixar mais fácil o dinheiro correr, porque é coisa boa para as instituições que roubam dinheiro. Nada disso, não. É se preocupar com quem mais se preocupa. Ou seja, com o usuário na ponta. Seja o cidadão, seja o meio ambiente, seja os animais. Então, assim, é sobre isso que o artigo fala, dessa nova mudança trazida pela Lei 13.019, com base na prestação de contas, que, a meu ver, é maravilhosa. É maravilhosa, porque eu tiro o olhar da picuinha, e a gente sabe que no nosso país papel aceita tudo, então tinha uma nota fiscal que a gente sabia que não era, mas comprovar que aquela coisa aconteceu com foto, com tudo mais, é muito mais difícil do que uma nota fiscal. Então, o controle por resultados é mais inteligente, sabe? É muito legal. Então, é sobre isso que o artigo falou. Nós já demos o pontapé para falar sobre o Emiroski aí. Mas antes eu quero só colocar na tela, eu estou colocando em todas, gente, é o telefone Telesaúde, para quem está com alguma suspeita do Covid ou quer saber informações, está aí. Anota, por favor, liguem, e é daí que vocês têm que ter as informações corretas, como o Oscar está falando aí. Não peguem qualquer site, não peguem qualquer grupo de WhatsApp, não vai aonde, vai beber na fonte. Oscar, e aí as nossas entidades tiveram tempos e tempo para se adaptar, algumas não se adaptaram,
umas perderam a possibilidade de continuar prestando serviço para a prefeitura, que é um serviço complementar, a prefeitura não consegue fazer, a entidade faz, ou a prefeitura faz ainda em pequena monta, a entidade vem aumentar aquele atendimento. E as dificuldades ainda são as mesmas para as entidades filantrópicas? As dificuldades são as mesmas, são as mesmas, Brenda, porque boa parte dos problemas das instituições, que boa parte do Brasil são pequenas, né, é que atuam com muito amor, mas com pouco profissionalismo, sabe? Então, assim, e o marco regulatório vem para acabar com isso. Ou você se profissionaliza, ou o dinheiro público não vai chegar, né? Então, assim, é duro de falar, eu sei que para as instituições é muito mais duro de ouvir, e é por isso que é muito importante processos de capacitação permanente, sabe? Processos de acompanhamento permanente. Por quê? Porque todo dia surge uma dúvida nova. E aí a instituição não pode parar, sabe? Então, assim, ter uma capacitação constante e tudo mais é muito legal. Que aí a gente até pode voltar naquele ponto, né, Brenda, que antes da pandemia, ainda enquanto você era vereador, eu propus a você um trabalho voluntário com as instituições e que aqui de Viçosa, e que a gente pretende retornar com esse trabalho agora à distância, porque a gente não sabe quando a pandemia vai terminar, mas a gente pode passar esse conhecimento à distância. Com certeza. Nós vamos lançar hoje uma vez, nós vamos falar? Não, já vamos falar, quem está aqui com a gente tem que saber dessa notícia boa, a gente não pode ficar guardando muito tempo, não, Breno. Vamos falar, porque tem muita instituição que está aí com as portas fechadas, talvez tenha um tempinho sobrando, coitados delas, um tempinho que elas não gostariam de ter, né? Que elas gostariam de estar na função de atender os outros, os meninos, as meninas, os animais, todo mundo. Por exemplo, olha que interessante, a gente está no momento, por conta da pandemia, a questão do imposto de renda da pessoa física foi prorrogado. Então, a gente tem até o final do mês de abril e tudo mais para fazer o imposto de renda da pessoa física. E aí já deixo uma notícia legal, ou faço um pedido para que quem faz declaração de imposto de renda da pessoa física, destine um pedaço do seu imposto que era para o governo, destine para as instituições. Até 6%. Até 6%, isso mesmo. Nesse momento vai ser no máximo 3% para o Conselho da Criança e 3% para o Conselho do Idoso, né? Então, assim, tem outras formas também, mas vamos ficar com essas duas formas que já ajudam a gente bastante. Viçosa, se não me engano, tem o seu fundo ativo tanto da criança quanto do idoso. Então, assim, eu sempre fico falando que é o momento do empresariado viçosense ou do cidadão que declara falar para o governo que ele não está satisfeito. Por quê? Olha que interessante, Breno. Ao destinar até 6% do meu imposto de renda, eu não estou pagando a mais de imposto. Eu estou falando o seguinte, governo, ao invés de pagar para você, eu já estou depositando diretamente no fundo da criança ou no fundo do idoso. É o dinheiro ficando na cidade, que é a temática da nossa conversa aqui. A gente começou falando sobre licitações, mas uma outra forma de deixar o dinheiro na cidade é destinar até 6% do seu imposto de renda da pessoa física, tem que ser declaração completa, não pode ser declaração simplificada, tem que ser declaração completa. E aí, o próprio sistema da Receita Federal faz o cálculo, você não paga mais, você não paga menos, o próprio sistema da Receita faz o cálculo. Você paga aquele boleto e pronto, resolvido. E já vai ser decotado do seu imposto que você manda para Brasília. Sabe aquele dinheiro que você manda para Brasília e que você nunca mais vê voltar para Viçosa? Olha que maravilha, Brenda. O dinheiro pode ficar aqui, cuidando das crianças que precisam e dos idosos da cidade. Então, olha que interessante isso, sabe? Isso é deixar dinheiro na cidade. Então, empresariado viçosense, né? Existem já campanhas aí, um dos diretores da Cientec, o Paulo, né, que a gente conhece aqui na cidade, outro dia estava divulgando nas suas redes sociais a campanha de doação, se eu não me engano, que era para a POV fazendo um trabalho interessante. Então, assim, vale a pena doar. Tem empresário na cidade que já doa, tem empresário que gente que conhece o trabalho, que tem como destinar um recurso, destina. Não deixa o dinheiro para Brasília, não. Vamos deixar o dinheiro aqui em Viçosa, que é a oportunidade da cidade crescer, melhorando o cuidado com a criança, com o adolescente e com o idoso. Então, assim,
Esse é um recado que... Obrigado, Brenda, você ter me chamado, porque a gente ter conseguido conectar dinheiro na cidade do empresário, mas agora é o empresário falando que o dinheiro pode ficar aqui, dinheiro que ia para Brasília e que nunca mais ia voltar. Então, assim, a gente pode deixar até 6% do dinheiro na cidade. Isso é maravilhoso. E aí é o que você falou, a gente vai saber onde que esse dinheiro está, pode acompanhar o trabalho, né? É muito mais simples. Oscar, vamos aí falar um pouco do Emirovski. Nós estamos só com 5 minutos, infelizmente, porque o negócio voa, o papo tá bom Isso. demais, muito fácil de ouvir, de entender, tá muito bom. Do marco regulatório, o que eu gosto muito de falar é o seguinte: instituições, fiquem atentos aos editais de chamamento público, né? Oi, Brenda? Me ouve? Me ouve? Instituições, fiquem atentos aos editais de chamamento público, né? Como existem as licitações para as empresas, existem os chamamentos públicos para as instituições. E aí, como a gente tem pouco tempo e a gente vai trabalhar com isso, com as instituições daqui a pouco tempo, né, Brenda? Eu peço sempre para que tenha um dever de casa. Dever de casa das instituições é ler 4 artigos da Lei 13.019. Olha a dica, Artigo gente. 22, artigo 22, que fala de como elaborar plano de trabalho, porque toda parceria tem que ter um plano de trabalho, porque é a partir do plano de trabalho que a gente vai saber qual que vai ser o resultado que vai ser oferido ao final da parceria, e os artigos 33, 34 e 39. Por que eu gosto tanto desses artigos? Inclusive, vai ter surpresa, Brenda, e a gente vai compartilhar uma outra surpresa de uma coisa nova que eu vou fazer aqui, que já mandei fazer, pedi, né? Já pedi, contratei aqui, e a gente vai falar sobre esses 3 artigos, a gente vai ter um brinde específico para a audiência do canal Brenda Santonioni. Qual que é a história? Artigos 22, 33, 34 e 39 da Lei 13.019. Por quê? O artigo 22 fala da gestão, fala de como elaborar um plano de trabalho. E o 33, 34 e 39 falam dos documentos que toda instituição precisa ter. Estatuto, certidão negativa de débito, não ter agentes políticos vinculados à instituição no cargo de diretoria. Então, assim, esses 4 artigos, leu da Lei 13.019, está bem trabalhado. Então, assim, 13.019. 13.019/2014. Então, assim, esses são os artigos que, particularmente, peço para que sempre as instituições fiquem atentas, porque isso é muito importante. Beleza, Brenda? Beleza, a gente vai sempre. Cadê? Os artigos e lembrar o seguinte, né, Brenda? E lembrar o seguinte: parcerias feitas com instituições da cidade também é deixar o dinheiro na cidade. Por quê? Porque as instituições contratam, as instituições compram na cidade. Então, isso também é manter dinheiro na cidade, sabe? Então, as instituições que, porventura, tenham algum vereador fazendo parte, ou marido ou mulher de vereador, elas não podem concorrer? Se o vereador ou os parentes desse vereador for dirigente da instituição, ele tem que se retirar da dirigência da instituição. Ele pode continuar como associado, mas ele não pode ser presidente, vice-presidente ou diretor. Então, aí já é vetado. Oscar, as nossas legislações durante a pandemia, esses editais, por exemplo, eles continuam sendo lançados normalmente, mesmo sem oferecimento do serviço? Pois então, os editais continuam acontecendo, né? E porque o poder público entendeu que vale a pena adaptar também. Então, não necessariamente não está sendo executado de forma presencial, não quer dizer que não está sendo executado. Né? A tecnologia está aqui para nos ajudar. É lógico que algumas atividades foram paralisadas. Exemplo, quem trabalhava com projetos esportivos teve que paralisar momentaneamente seu trabalho, mas está paralisado. E quando arrefecer a pandemia, vão voltar. Agora, quem faz esses atendimentos remotamente, como você está falando, ainda continuaram prestando suas contas, porque a água, a luz, as coisas não faltam.
Agora, quem não fez esses atendimentos por motivos de pandemia, mas está lá pagando aluguel, pagando água e luz, eles podem continuar fazendo, gastando esse dinheiro nisso? Pois, pois então, eu sempre brinco, Brenda, que o dono do dinheiro manda no dinheiro. Então, assim, se alguma parte do trabalho não conseguiu ser entregue por conta da pandemia, a primeira coisa que a instituição tem que fazer é entrar em contato com o gestor público, que é o responsável por essa parceria, para fazer um aditivo contratual. Ou seja, às vezes fala assim, ó, durante a pandemia eu vou continuar mantendo esses custos aqui, mas aqueles outros que era para contratação ou execução de uma atividade não vão acontecer. Aí o poder público tem essa liberdade, lógico, de forma justificada, para manter algumas questões funcionando, tá bom, Breno? Tá, Oscar, outra pergunta. Esse negócio tinha que ficar. Depois eu vou marcar uma então só para isso. Acontece, você deve ter visto isso aí muito bem pelo país afora, que quem vence a concorrência nesses editais nem sempre são os melhores prestadores de serviço, por mais que sejam filantrópicas. Mas, às vezes, uma que estava prestando serviço há 20, 30 anos não conseguiu se adaptar, perdeu essa oportunidade. Ela pode ser terceirizada? Eles podem terceirizar? Não, né? Como regra, não. Existe dentro. Primeiro, o serviço no poder público tem que ser executado por aquele que foi o vitorioso, seja os empresários na licitação, ou seja as instituições nos chamamentos públicos. Essa é a regra. Quem ganhou, executa. Existe a oportunidade no chamamento público de as organizações atuarem em rede. Então, existe uma forma de parte do trabalho ser executado por uma outra instituição, mas se der algum tipo de problema, quem continua respondendo foi a instituição vitoriosa. Mas existe sim a oportunidade da atuação em rede de instituições. É lógico que o edital tem que permitir a atuação em rede, né? E isso e essa atuação em rede, exemplo, vamos dar um exemplo prático para sair do mundo abstrato. Imagine que eu seja presidente de uma instituição aqui em Viçosa e você, Brenda, é presidente de uma instituição em Belo Horizonte. E aí, a instituição que você é presidente foi a vitoriosa no edital aqui em Viçosa. Você pode ter uma parceria comigo, que estou na cidade, para executar parte do serviço? Se o edital permitir, sim. E se o plano de trabalho for aprovado pelo poder público falando que você pode trabalhar junto comigo. Então, olha que interessante. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Primeiro, o edital tem que permitir a atuação em rede de instituições. E dois, depois o poder público tem que aprovar que nossas duas instituições atuem de forma coletiva dentro do mesmo objeto. Tá, perfeito. Mas aí isso vai estar no edital permitindo o trabalho em rede. Mas a empresa que venceu, ela já tem que falar com quem ela gostaria de trabalhar antes de ser vencedora. Não precisa falar de antemão, porque às vezes ela também nem sabe quem é. Não há problema. Mas depois que foi aprovado e tudo mais, antes de começar a executar, o poder público tem que ser avisado e aprovar. Por quê? Porque olha que interessante, Breno. Para a minha instituição ter parceria com o poder público, eu preciso ter só 1 ano de experiência de CNPJ. Mas no caso de atuação em rede, a instituição tem que ter pelo menos 5 anos. Por que isso? Porque percebe que atuar duas instituições juntas com o poder público merece uma atenção maior. Então o marco regulatório falou o seguinte: olha, vocês podem trabalhar juntas, se o poder público aprovar, mas você tem que ter mais experiência para acompanhar o trabalho de quem você contratou. Então, assim, é possível, mas os requisitos são mais pesados. Perfeito. Oscar, eu vou te agradecer. Nós vamos para a consideração final, nós já estouramos o nosso tempo. Fala aí as novidades. Então, primeiro queria agradecer você, Brenda, mais uma vez, por disponibilizar o espaço, sempre um prazer enorme. E a surpresa que você quer que eu fale? É a surpresa? Pois então, gente, com muito carinho, conversando com a Brenda, esse trabalho que a gente pensou no ano passado, de uma atuação voluntária com instituições da cidade, a gente vai fazer. Então, acompanhe o canal da Brenda, acompanhe aqui o que eu tenho produzido no @OscarMoreira84 lá no Instagram, que a gente vai abrir para vocês, eu vou definir ainda essa semana, e na semana que vem a gente vai fazer um convite, eu e a Brenda, de pelo menos 30 vagas para organizações da sociedade civil
para fazer um curso de Mirote durante um dia inteiro, totalmente gratuito. Então, Organizações da Sociedade Civil de Viçosa, fiquem atentos às nossas redes sociais, que eu vou fazer um curso sobre a Lei 13.019/2014, inteiramente gratuito para vocês, que são instituições aqui da cidade. Vai ser um curso online, vai ser um curso ao vivo, em que a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a lei e construir questões que sejam importantes para que vocês possam receber recursos públicos da Prefeitura de Viçosa, do Estado de Minas Gerais e, quem sabe, até do governo federal. Então, fiquem atentos aqui, né? Ainda essa semana, vou falar para vocês dia e hora e como se inscreverem. Mas já estamos deixando aqui pelo menos 30 vagas abertas. Ótimo, 30, gente, de graça, para poder aprender, melhorar, aproveitar que está fechadas as instituições. Pega a sua equipe, se inscreva, nós vamos divulgar durante a semana inteira, e como vai fazer as inscrições, que dia que vai ser, e vai ser tudo online, só um computador, e rezar para a internet funcionar. Às vezes só o celular mesmo resolve. O celular e a internet resolvem. Bate. Então, e resolve o celular para a internet, porque é um país que ainda não decidiu qual banda larga vai aderir, ó, em pleno 2021, nós temos que rezar para dar tudo certo. Mas é isso, Brentão, sim, vamos ter 30 vagas de um curso inteiramente gratuito, online e ao vivo. Ah, Oscar, gente, esse curso já foi visto por mais de 2.000 pessoas no Brasil inteiro. É o mesmo curso. Ah, Oscar, por que é de graça? Porque eu não sou viçosense, mas essa cidade me trouxe muitas coisas maravilhosas. Então, é uma forma de retribuir o meu carinho e consideração a vocês da cidade. E principalmente porque vocês fazem um trabalho muito bonito. Então, fiquem atentos, compartilhem, é gratuito, não vai ter, Oscar, vai ser alguma coisa que depois lá dentro você vai querer vender outra coisa? Não, o curso é completo, 8 horas, do começo ao fim, não vou vender nada para vocês. Tá bom? Então, assim, não é nenhum, hein, Brenda? Não é nenhum chamariz para uma coisa que vai ter paga, não é não. É um curso inteiramente gratuito, 8 horas, e vai escolher um sábado ou um dia que seja conveniente para a maioria das pessoas para poder participar. Beleza? Muito bom. A gente já vai para um feriadão que a gente não pode sair, não pode visitar as pessoas e não pode receber visita, com essa notícia boa, para a gente falar para as instituições que estão recebendo nossos filhos, ou os nossos idosos, ou que faz algum trabalho na comunidade, ou os animais, falar, eu vi isso no canal Brenda Santunioni, vai ser de graça. Não é um chamariz para a venda de produto nenhum, a não ser para a repercussão da solidariedade. Oscar, muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo por ter participado aqui com a gente. Prazer enorme, é só chamar que a gente está junto. Isso mesmo, é muito bom saber também que a gente tem outros patrocínios, que para o canal Brenda Santunioni ficar no ar, precisa de patrocínio. Essa é mais uma geração, é dinheiro na cidade. Não sou eu não sou a única influenciadora digital ou criadora de conteúdo digital para a internet. Valorize, prestigie a gente, venda seus produtos através da gente. Isso também é geração de renda e emprego. Oscar, muito obrigada, bom feriado para você. Até mais, Brenda, prazer, tchau. Prazer.